Bom dia, amados e preciosos, que amam a Deus, amando a sua palavra e amando ao próximo como a si mesmo. Que Ele nos ajude a ter este amor em nossos corações. Porque tudo que fizermos sem amor, por egoísmo ou por competição, não tem valor nenhum diante de Deus. Mas tudo aquilo que fizermos com amor, conforme está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Tudo deve ser feito com amor, porque Deus é amor. E nada que fizermos aqui, ainda que seja boas coisas, ajudar as pessoas, dar alimento às pessoas, mas se não for com amor, não tem validade. Você pode pensar, mas pode alguém ajudar o outro? Fazer uma caridade em dar um dinheiro para o outro, dar comida, dar roupa, sem amor? São Paulo diz: ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu repartisse toda a minha fortuna com os pobres e não tivesse amor, seria simplesmente como o metal que soa e o sino que tine. Bem, que Ele nos ajude por sua graça a termos agora uma pequena, breve, instrutiva meditação a respeito de um assunto. Pode ser simples, mas para muitos pode ser complicado. É uma explicação sobre profecias. Você acha que profecias vencem? Você está entendendo esse vence? É data de vencimento. Não a isso que eu quero me referir ao verbo vencer. Não é ao verbo vencer, mas ao adjetivo, tempo vencido, prazo de validade, de expirar. Terminou aquele, extinguiu, pereceu, morreu, sucumbiu, terminou. Profecias vencem? Então eu faço mais uma perguntinha na abertura. A mensagem venceu? Você pode estranhar isto. Eu também estranhei isto. O que se trata disto? A mensagem venceu? Muitos vão pensar, venceu, conquistou, dominou, subjugou, derrotou oponentes. Aí é o do verbo vencer. Mas vejamos se ela tem data de vencimento ou não. Se uma profecia tem data de vencimento ou não. Por que eu digo isso nesta oportunidade? Alguém postou uma pergunta. E a pergunta é esta: profecias têm data de validade como uma caixinha de leite no supermercado, ou mercadorias em geral no supermercado, validade até tal dia, mês e ano. Muitas mercadorias não atravessam anos, outras nem meses. Mas vejamos uma coisa. Isaías capítulo 51. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido. Então tudo aquilo que se envelhece, passa. É desta forma. Então, data, quando que a profecia não vence? Antes de seguirmos adiante, queremos esclarecer isso. Quando que uma profecia não vence? Quando não se põe data de validade nela. Eu vou dar um exemplo. Quando Abraão estava na casa da sua parentela,
Deus o chamou e disse para ele sair, que ele faria dele o pai de muitas nações. Deus não estabeleceu, daqui 100 anos, daqui 20 anos. E Abraão saiu e creu em Deus e pronto. Ele não ficou interrogando Deus, Deus não marcou o tempo. Mas quando chegou Elohim diante de Abraão, então ele estabeleceu um tempo, o tempo da vida, da gestação, para que Isaque então viesse ao mundo e Abraão pudesse tomar em seus braços e Sara tomar em seus braços um filho. Bom, agora, se Deus tivesse dito a Abraão aquele tempo e passasse aquele tempo e aquela profecia não se cumprisse, ela falhou. Então teria que vir outra. Por quê? Deus estabeleceu o tempo para aquilo. Vejamos isso. Hebreus capítulo 1, no verso 11, diz: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Agora, tudo aquilo que envelhece, perto está de chegar ao fim. Você encontra isso em Hebreus 8, versículo 13. Vamos ver o verso 12 também. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Quando que uma profecia se envelhece? Quando que uma profecia tem data de validade, ela própria estabelece a sua validade. Daqui tal dia, daqui 9 meses, você estará abraçando um filho. Agora, se a profecia vem e diz, você terá um filho. Bom, ela não tem data de validade? Também tem. Se aquela mulher morre antes de ter um filho, aquela profecia não se cumpriu e venceu, acabou. Mas aquele pregador, ele falou que eu teria um filho, eu não posso morrer antes de ter um filho. A sua fé diz assim. Então ele prometeu um filho para você. Vou ter um filho. Então Abraão não morreria, Sara não morreria enquanto não tivesse um filho. Se ela tivesse 300 anos, a profecia correta de Deus, ela não morreria sem ter um filho. Abraão não morreria sem ter um filho com Sara. Vocês podem perceber que no meio daquela transição ali, Sara pensou que ela não ia ter o filho e que aquela promessa não iria se cumprir. Então, Agar deu um filho a Abraão, da escrava. E quando Isaque nasceu, então Sara falou para Abraão, Abraão, meu senhor, despede Agar e o seu filho Ismael. Abraão disse, não, de forma nenhuma, ele é meu filho, ele não é teu filho, mas é meu. Vem Deus e diz para Abraão, Abraão, este é o cumprimento da promessa. O filho da escrava não herdará com a livre. Despeça, ouça Sara em tudo que te disser. Bom, então, chegou o dia do cumprimento. Então, antes de marcar o tempo, poderia passar 100 anos. E Abraão não morreria. Ele ficaria. Então, ele teve o filho com 100 anos. Se passasse mais 25, seria 125 anos. Se passasse mais 25, seria 150 anos. E se passasse mais 25, 175 anos. Não importa a idade aí. Ele teria um filho, porque Deus prometeu e Deus é fiel. Deus prometeu voltar. Jesus disse. Ele estabeleceu data para introduzir o milênio na terra. Deus marcou data. Então vejam bem. Mas houve um profeta, chamado profeta, que profetizou e colocou data na sua profecia. Agora, profetizar que Jesus vai voltar, põe a mão na sua consciência, meu irmão. A gente não vem aqui para
vamos dizer, falar mal de ninguém, mas para esclarecer fatos. Você vai lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, você encontra ali que São Pedro fala a respeito da vinda do Senhor. Então as pessoas querem apressar a vinda, marcar a data da vinda de Jesus, como muitos marcaram. Não foi só uma pessoa que se achou profeta e marcou a volta de Jesus, não. Outros antes também fizeram isso. Mas Jesus prometeu voltar depois disso e daquilo. Ele não marcou data. Isso é uma coisa muito importante para a gente observar, analisar, para nós não ficarmos enganados. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então começam a inventar isto. Agora ao tempo. Então nós vivemos no passado sob uma esperança que foi falsa. Jesus Cristo voltará até 1977, o milênio será introduzido na Terra. Então nós criamos naquilo, nós somos batizados e passamos a crer naquilo. Então quem estudava parou de estudar, muitos venderam bens, casaram apressadamente, porque a profecia se apressa, é 77, gente. Tá aí, tá às portas. Bom, vocês mais novos não se lembram disso, não sofreram isto, mas os mais antigos sofreram. Muitos venderam seus bens para estar prontos. Outros casaram apressadamente, pelo menos um eu conheço, falou para mim. Na época, em 75, parece que ele casou, tinha que casar. Depois foram fazer as contas de novo, não, houve um erro, não é 77, é 87. Bom, passou 87 e aquilo não se cumpriu, então venceu. Então é uma profecia vencida. Não cumpriu. E agora eu te pergunto, se essa não cumpriu, se a outra não cumpriu, se a outra não cumpriu, você acha que ainda é um profeta vindicado, que fala pela inspiração de Deus? Não deixe a sua consciência ser cauterizada a esse ponto. Não deixe você ficar pensando que crê em Deus quando você realmente não crê. A sua consciência está mentindo para você. Obedecer a Deus é obedecer sua palavra. Nós ouvimos isto essa semana. Agora, que coisa esquisita. As pessoas vão mentindo para si mesmo, mentindo para o próximo, mentindo para aquilo, até que elas próprias passam a acreditar que aquilo que ela inventou, que aquilo que ela criou com sua mente fértil, com seu coração, é verdade. Mas aquilo não é a verdade. Porque agora tudo que o homem falar vai passar. Seja esse homem usado por Deus na cura divina, usado por Deus nos milagres, usado por Deus para fazer maravilhas, ressuscitar mortos, fazer isso e tantas coisas milagrosas. A tal ponto que pode chegar a dizer que no seu ministério Deus fez muito mais do que no ministério de Jesus. Bom, então ele pensou que aquela inspiração que estava nele era de Deus. Então ele falou pela inspiração. Então marcou a data não cumpriu. Então está o esclarecimento, meus irmãos. Então está respondido. A profecia vence como uma mercadoria. Se colocou data, ela tem validade até aquela data. Porque Deus age assim, Deus não é Deus de confusão. Agora, as interpretações dos homens levam ao engano. E vão falando uma mentira, até que chega ao ponto que aquilo é a própria pessoa que inventou a mentira, passa a crer que aquilo é realmente uma verdade. Quando na verdade não é a verdade. Então inspirou, definiu a data. Então se você quer viver de coisa vencida,
Então, é com você. Eu não te condeno, eu não te excomungo, como a gente é excomungado. Eu não te excomungo, eu te amo do mesmo jeitinho. Mas eu tenho que dizer, você está vivendo de maná apodrecido. Então a mensagem venceu. O profeta não é do século 20? Bom, se é do século 20, nós já estamos com 22 anos do século 21. Então, venceu a data de validade. Profeta do século 20. Mas agora estamos no 21, gente. Aquilo ficou para trás. Aquilo foi. Então eu concluo com Hebreus, capítulo 8, verso 13. Hebreus 8, verso 13. Diz assim a palavra de Deus para a gente concluir. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto, ou fazendo novo concerto, talvez tenha versões que seja assim. Envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Que envelhece é aquilo que não foi Jesus quem falou, porque Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas se foi falado por um homem, vai ter que passar, e já passou. Eu peço ao Senhor Jesus Cristo, que vos abençoe, vos fortaleça, vos cure, vos anime, instrua a vossa alma, dê sabedoria. Adquire a sabedoria, o conhecimento, não seja destruído por falta de conhecimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam todos abençoados. Amém. Alegria.